Muito boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que possamos colher deste encontro, do nosso estudo, das nossas reflexões, o melhor para a edificação da nossa vida, o melhor para a elevação do nosso espírito. Para começo dos nossos trabalhos, como de hábito, vamos acompanhar a leitura da página que foi distribuída, leitura que vai ser feita por Andréia. Você ficar em pé, pai? Boa noite a todos. Do livro Palavras da Vida Eterna. No campo do verbo. Na atividade verbal, emprega o homem grande parte da vida. E com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcaram a rota. É lamentável, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Basta leve garoa cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas. Há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para censura ao governo. O mundo em si é um parlatório gigantesco, onde as almas se encontram para falar combinando fazer. Raras, todavia, conversam para ajudar. Desdobra-se a maioria na fogueira da reprovação ou da inveja, no labirinto da crítica ou da queixa. Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase em frase atingimos a ação. E de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós mesmos. De Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Que mensagem é, meus irmãos? Que bela mensagem! É para lermos, relermos, meditarmos e colhermos a preciosa lição que ela nos oferece. Pensemos bem, somos responsáveis pelo que falamos. E o que é que falamos? Qual é a nossa palavra? É construtiva, é do bem, ou é desleixada, ou é do mal? Pensemos bem, para que possamos desfrutar de paz, não usando da palavra inutilmente ou destrutivamente. Acompanhemos Mabel na prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração que está sendo preparada desde cedo para receber todos nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos serenar nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, agradecer a Deus a vida, agradecer a Deus todas as bênçãos de luz, de amor e de paz que tem derramado sobre todos nós, e pensarmos, Senhor, que mesmo com as dificuldades, as bênçãos são muito maiores do que as dificuldades. Que possamos ter essa capacidade de te sentir a cada dia, a cada momento nessas dificuldades. Derrama sobre todos nós, Senhor, as tuas bênçãos, a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, desafetos, encarnados e desencarnados. E onde quer que esteja, Senhor, um filho teu, encarnado ou desencarnado, clamando por misericórdia, Senhor, ampara e abençoa. Como espírito endividado, Senhor, estamos tentando acertar, estamos indo ao teu encontro. Nos fortalece, ó Pai.
Abençoa, Senhor, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, especialmente o nosso irmão Leones, que vai fazer a palestra da noite de hoje. Que ele se sinta amparado e abençoado por Ti, Senhor. E que possamos, ó Mestre, colocar em prática todos os ensinamentos que for dado na noite de hoje. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, continue a velar por todos nós, hoje na certeza de sempre. Que assim seja. Meus irmãos, o que significa para nós a família? Como convivemos com os familiares? Isso é um tema palpitante, muito discutido através do tempo. Pois bem, vamos ter na palavra do irmão José Leones esse tema, a família na visão espírita. Que Jesus o abençoe para que possamos sentir claramente o significado da família como Deus a criou. Boa noite a todos. É uma alegria estar compartilhando com vocês esses breves momentos em que aqui passaremos. Que esse momento seja muito gratificante de aprendizado para todos nós. E eu gostaria de dizer que o tema que o título que eu dei para o Porongaba foi a família na visão espírita. Mas depois eu achei que era presunção minha abordar um tema com esse título, porque nós sabemos que cada um de nós tem uma percepção diferente de tudo que a gente lê, que a gente procura compreender e vivenciar. E com relação ao Evangelho e à doutrina espírita, não é diferente. Então, o que nós iremos conversar aqui se baseia na doutrina, nos ensinamentos doutrinários, mas segundo a minha percepção. Então, naquilo que estiver errado, não estiver bem, o problema será meu e não da doutrina. Também a gente coloca um pouco além da doutrina, da nossa experiência pessoal de vida, né? Esse aprendizado que é constante, de sorte que nós faremos hoje à noite um trabalho que, para ser profícuo, proveitoso, ele terá que ser realizado a 4 mãos. 2 nossas, minhas e os nossos amigos que estarão aqui nos ajudando, senão não vai sair nada bom, né? E 2 de vocês, no sentido de vocês emanarem vibrações positivas de amor e de paciência e tolerância com as minhas dificuldades e também de atenção, não é, para que a gente possa aproveitar bem a noite de hoje. Bom, eu sempre que inicio uma palestra, que de vez em quando a gente tem a oportunidade de falar nos centros do nosso estado, as almas generosas me convidam, sempre que possível a gente fala ligeiramente sobre um pouquinho da nossa história evolutiva, porque é importante que a gente se situe no tempo e no espaço. Normalmente nós estamos cingidos, estamos, digamos assim, com a nossa atenção voltada exclusivamente para o momento. E isso não é bom, porque não nos dá uma compreensão mais ampla da vida, não nos permite enxergar
as possibilidades que nós temos de construção, de modificação do nosso destino, não é? De construção do nosso amanhã, hoje. Então, isso é muito importante, pelo menos no meu entendimento. Então, nós vivemos, estamos passando por uma experiência reencarnatória em um planeta chamado de Terra. Planeta esse que compõe o sistema solar, que por sua vez está inserido numa galáxia, que é uma entre alguns milhões de outras existentes universo afora, né? A ciência, a cada dia, descobre, através dos novos equipamentos, das novas teorias, possibilidades de um universo cada vez maior. E nós entendemos que, na verdade, isso não cabe ainda na nossa percepção, na nossa inteligência. Então, estima-se que existe no universo cerca de 100 bilhões, de 100 milhões a 200 milhões de galáxias, cada uma dessas galáxias com cerca de 100 milhões de estrelas, como o Sol, sendo que o Sol não é a maior das estrelas, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. E cada estrela com os seus planetas, os seus cada planeta com as suas luas. Então dá para a gente ver o quão grande, né, é esse universo, que é uma obra divina de amor. Antes a gente pensava que o universo tivesse sido criado por Deus e que Deus, no nosso entendimento, era apenas o arquiteto, não é? O criador do universo. Mas só com Jesus que essa compreensão se ampliou e passamos a compreender Deus como o criador do universo, e tanto quanto isso ou mais, um Pai de amor e de bondade. Então nós estamos mergulhados, todos nós, nesse universo, não é? Nós estamos, no momento, circunscritos ao nosso planeta Terra, estamos ligados, quer nessa dimensão ou numa outra dimensão, numa outra faixa vibratória, ou seja, desencarnados nas erraticidades, nós estamos ligados às vibrações do planeta Terra. E nós, por enquanto, não podemos sair daqui. É como se fôssemos um peixe mergulhados na água. Se o peixe tenta sair da água, ele vai morrer fora, porque ele não pode, não tem os aparelhos fisiológicos necessários, né, para a sua sobrevivência fora d'água. A mesma coisa acontece com a gente fica aqui preso a essas vibrações do nosso planeta. Mas não é só o nosso planeta que é habitado. Nós imaginamos que existam milhões de outros mundos habitados, né? E Deus não criou isso simplesmente para o nosso deleite, nós que estamos aqui encarnados. Todo esse universo não está aí como uma obra do acaso, né? Ele tem um objetivo maior. E esse universo, ele é formado de matéria e por nós, espíritos, esse princípio inteligente. E esse princípio inteligente, que somos nós, digamos assim, ele tem uma finalidade maior. Nós sabemos que o universo não está pronto. O universo é uma casa em construção, não é? E que nós somos convidados
para participar da construção dessa casa, né? Usando uma linguagem do futebol, digamos assim, Deus deu o pontapé inicial e nos entregou a continuidade desse trabalho, naturalmente sob a sua supervisão. Então, e mais, Ele nos criou em todo esse contexto de uma forma simples e ignorantes, e nos deu um destino maior, que é atingirmos a perfeição, não é? Atingirmos a plenitude, a angelitude, né? A iluminação interior. E é isso que nós estamos fazendo, conscientemente ou não. Estamos também colaborando na formação do universo, na construção, cada um de nós de uma forma, conscientemente também ou não. Alguns já se habilitaram para dar uma contribuição maior e outros uma contribuição mais modesta. Outros ainda não compreenderam essa sua missão e essa responsabilidade, e ao invés de contribuírem para a construção, né, desse universo, às vezes até estão, digamos assim, atrapalhando, muito embora nada consiga deter as leis maiores do amor. Pois bem, e cada um desses mundos habitados, universo afora, ele contém, assim como a Terra, um certo número de espíritos ligados a esses mundos e em diversos níveis de evolução espiritual. Kardec nos diz, fazendo uma classificação dos mundos habitados, uma classificação que é puramente didática, que o nosso planeta é um mundo ainda dando os primeiros passos nessa evolução. Ainda é um mundo de expiação e provas, caminhando para um mundo de regeneração. No momento ainda a dor e o sofrimento se apresenta numa forma mais intensa do que a felicidade, do que o amor. Outros mundos existem mais inferiores do que o nosso, onde as condições ainda são mais básicas, e outros ainda em condições maiores de evolução. Então, nós estamos aqui no planeta, somos, os espíritos superiores nos dizem que nós somos uma parcela da humanidade, de mais ou menos 30 bilhões que habitamos a atmosfera psíquica da Terra, e isso não é a humanidade toda, naturalmente, é apenas uma pequena, diminuta parcela da humanidade universal. Então nós estamos fazendo essa caminhada. E Jesus recebeu a missão de Deus, do Pai, de ser o governador espiritual do planeta Terra, isso há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi criada, uma nebulosa que se desprendeu do Sol, não é? Então Jesus, já naquela época, tendo passado por experiências reencarnatórias, evolutivas em outros mundos, provavelmente na nossa galáxia, ou quiçá até em outras galáxias, né? E ele já tinha, naquela época, há esse tempo todo atrás, se habilitado para receber para executar essa missão, para coordenar desde a formação geológica do planeta até a nossa condução, auxiliando-nos na nossa evolução espiritual para atingirmos
a nossa destinação maior, que é a felicidade plena, a perfeição. E dizem até os espíritos que esses mundos em que Jesus evoluiu, como nós estamos, né, nesse processo agora, esses planetas, esses mundos já nem existiram mais. E é um fato que a ciência confirma, não é que o universo não é algo estático. As galáxias estão em expansão, então elas se chocam, e com esses choques os mundos, os sóis, as estrelas vão se destruindo e dando origem a outros mundos. É a lei de destruição que tão bem a doutrina espírita nos mostra, nos esclarece. Então, nós estamos ligados aqui ao planeta e estamos submetidos a essa evolução. E como se processa isso, não é? Isso se processa através das reencarnações. Uma encarnação é muito pouco para a gente evoluir. Quando a gente não tem essa compreensão mais profunda da doutrina, essa compreensão, esse entendimento desse processo permanente de evolução, a gente fica meio até sem compreender bem e arranja outras explicações, não é, para suprir a falta desse conhecimento. Mas nós já temos essas informações valiosas que foram nos trazidas pelos espíritos. Então a gente está nesse processo de reencarnação aqui na Terra, passando por experiências diversas para que a gente possa efetivamente se desenvolver. A gente sabe que a gente não evolui de uma hora para outra. A gente já se conhece um pouco, sabe das nossas, já reconhece algumas das nossas virtudes, também já reconhecemos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e nós sabemos da luta que a gente empreende para se modificar e se melhorar, e quanto é difícil, né? Então, uma reencarnação não é nada para a gente, em termos de evolução, representa muito pouco. Então, a reencarnação é importantíssima. Nós sabemos que no mundo animal e racional, a gente tem esse processo de procriação que ele é mais delegado à mãe, não é? A mãe, a fêmea, ela engravida, né, pare o filhote, é quem dá a assistência necessária, a alimentação, e cuida do filho até que ele consiga sobreviver por conta própria. E aí ele toma a sua caminhada, não é? Pelo menos na grande maioria dos casos isso acontece. Em alguns casos o pai também divide com a mãe ou até assume, não é, esse compromisso de criar, de alimentar e tal. Mas no mundo da racionalidade, que nós já atingimos, pelo menos em princípio, somente isso não é suficiente, não é? A mãe dá à luz e cuida e tal, mas não acabam aí os vínculos, né? As nossas ligações de afetividade e de responsabilidades que a vida nos colocou. Pois bem, nós sabemos que a importância da família nesse processo ela é transcendental, né? Nós necessitamos da família tanto para a nossa sobrevivência inicial, nos primórdios das nossas vidas, na infância,
adolescência e tal, mas não só nesses momentos, e posteriormente também se faz necessário isso daí. E como essas famílias elas surgem? Elas surgem através, vamos ler aqui um trecho como Kardec nos mostra de uma forma tão clara no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8. Kardec diz o seguinte: os laços do sangue não criam forçosamente os liames, os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do espírito, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Em outras palavras, os espíritos nos dizem que nós somos os pais biológicos dos nossos filhos, né? A mãe cede um pouquinho, o pai cede um pouquinho, e dessa união, dessa junção, surgem os filhos, surgem as crias, que somos nós. Mas o espírito não. O espírito ele já pré-existia esse acontecimento antes da concepção do filho, da gravidez, não é? O espírito já existia. Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede dos espíritos dos pais, não é? A missão dos pais é outra. A criação do espírito é um atributo exclusivo de Deus, não é? Por enquanto nós não estamos habilitados a criar espíritos. Vamos ver se no futuro a gente, não é, Porangaba? A gente se habilita a tal, né? Pois bem, e na questão 204 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual. Kardec pergunta, traduzindo a pergunta dele, uma vez que nós já tivemos existências anteriores, né? Se essas ligações nossas elas procedem, elas vêm de experiências reencarnatórias anteriores, e os espíritos respondem: não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí muitas vezes decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então vamos compreender melhor ao decorrer da nossa conversa o que os espíritos dizem para nós. Então a gente pergunta o seguinte: a sua família é um primor? Olha aqui que belo, não é? Uma família aqui fazendo a leitura, eu acho que de um livro sagrado, um momento muito bonito, um momento, digamos assim, um banquete espiritual, né? Um momento de muita harmonia. Mas será que nós sempre nos encontramos nesse clima de espiritualidade, onde estamos tomados pela boa vontade, pelo amor, né? Será que as nossas famílias não têm problemas, conflitos? Eu acho que aqui só a minha tem problemas, a de vocês não, não é? Por que nascemos nela? Nós pedimos, às vezes a gente ouve, né? Sobretudo os adolescentes, que são mais contestadores, estão naquela fase assim de rebeldia, de transição entre a infância
e a juventude querendo se afirmar, já se sentindo, não é, conhecedor de algumas coisas, então questiona e às vezes até como um desabafo, como um desagravo, eles dizem: olha, eu não pedi para ser seu pai, não pedi para ser seu filho, não é? A gente não ouve isso às vezes. Ou eu não pedi para nascer nessa família. E a gente sabe que não é bem assim. Nós espíritas, né, sabemos que não é assim. Nós estamos em um contexto familiar que é fruto de um planejamento, não é? Feito com antecedência. Nós não nos reunimos por acaso em família. E nem também na vida de um modo geral. E isso tem uma razão de ser. E por que a gente não lembra do nosso passado, das nossas dificuldades de reencarnações anteriores? É a bondade divina que nos faculta isso, que nos possibilita, para que a gente não se perturbe com o nosso passado. Porque a gente dizer isso no meio espírita é compreensível, é aceitável, mas lá fora talvez não se compreenda bem. A gente vem, eu não sei nem se existem sessões aqui, nesse orbe terreno, a gente vem de um passado delituoso, não é? Um passado onde a nossa ignorância ainda era maior do que a atual. Então a gente cometeu crimes, a gente cometeu deslizes, a gente cometeu injustiças, não é? E isso a gente criou vínculos entre nós. Não é somente isso também, não é, são só coisas ruins. A gente também criou laços de amorosidade, de afetividade, não é? De comunhão, assim, de ideais. Então a gente estabeleceu laços, ou laços amorosos, ou laços tipo grilhões, tipo coisas desagradáveis. Porque acontece isso com a gente. Se vocês observarem, quando a gente cria uma divergência com alguém por algum motivo, e a depender também do nível dessa divergência, a gente estabelece laços negativos, não é? Se a pessoa alimenta aquilo, não está suficientemente vigilante para superar, então ela guarda aquilo, sempre aquela impressão negativa do outro, não é? E o outro também, por reciprocidade, alimenta e guarda aquilo. Isso cria vínculos, não é? Que precisam ser quebrados, não é? E como a gente quebra isso? Com a vigilância, com o zelo, com o cuidado, compreendendo as nossas dificuldades e a do outro também, perdoando, não é? Ou pedindo perdão quando o problema saiu de nós. Então isso a gente leva, a gente carrega, né, essa realidade para outras vidas. Isso prossegue, isso não acaba com a morte biológica nossa, não é? E essa programação reencarnatória, o objetivo dela é exatamente nos reunir para que a gente crie laços de amor, né? A gente supere as dificuldades do passado que nós criamos, não é? As injustiças que nós cometemos. E, por outro lado, tem um outro aspecto também. Lembra que nós dissemos que nós somos co-criadores do universo? E essa casa maravilhosa que é o universo, o seu Criador não quer que nada esteja desarrumado aqui. Ele quer que esteja tudo arrumadinho, perfeitinho, né? Como os pais que são zelosos orientam os filhos para que eles tenham cuidado, não deixem as coisas desarrumadas. Chega da escola, joga para lá o tênis e tal, né? Não é assim, os livros, não é, André?
os pais vão orientando, e é dever mesmo dos pais orientar, né? Para que tudo aconteça, a casa, o lar fique melhor, fique mais agradável, mais habitável, e por outro lado, para que os filhos aprendam desde cedo a disciplina, a ordem, né? A organização. É dever nosso fazer isso. Agora, levemos isso para o universo. Veja só a dimensão. E levemos, consideremos Deus no comando de tudo isso, né? Na organização, as suas leis. É uma coisa maravilhosa. Então, o Criador não quer que a gente deixe nada desarrumado. Então, a gente diz, não, porque Deus perdoa, mas não esquece das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, das injustiças que a gente cometeu. A gente tem que corrigi-las, não é? A gente tem que corrigi-las. Então, se eu desvio alguém do bom caminho, se eu prejudico alguém, de alguma forma eu subtraio os direitos de alguém, eu estou me comprometendo diante da lei. E se eu não fizer essa correção agora, eu vou ter que fazê-la mais adiante. É por isso que nas famílias a gente encontra espíritos ligados ali mesmo pelos laços da amorosidade, né? Pela afinidade, pelo carinho, pela cumplicidade. E também encontramos na família alguns componentes, né? Alguns membros que não se entendem, que nutrem um pelo outro, muitas vezes até é um termo que eu não gosto de usar, mas alimenta o ódio, né? A gente não vê tanto, às vezes, o pai com o filho, ou um irmão com o outro, ou a filha com a mãe, isso é tão comum, não é? Então, mas a vida, o que é que Deus faz? Ele permite que a gente esqueça dessas nossas ranhuras do passado, para que essas lembranças não se sobrecarreguem, né, na presente existência, e a gente possa criar novos laços, né, novos relacionamentos, e a gente corrigir os equívocos do passado, né, com isso daí. Eu lembro que numa família, é um caso assim próximo a mim, que uma família de 6 filhos, e uma das filhas, muito danada, muito rebelde, tinha o modo de ser dela, não agradava a mãe, e havia entre elas conflitos, não é? Então, essa filha era muito danada, muito rebelde, se vestia de uma forma que a mãe não apreciava. A comida, a mãe implicava porque ela não gostava de verdura, enfim, havia um conflito muito grande. A mãe às vezes batia na filha, e a filha assintosamente, né, provocava a mãe, dizendo, nem doeu, pode bater mais. Enfim, houve o desenrolar dessa relação durante um bom tempo, até que essa filha torna-se espírita, e por necessidade ela fez uma regressão de memória, e nessa regressão de memória ela constatou que ela havia matado a mãe numa vida passada. Então veja só, se elas tivessem uma consciência disso, sentisse essas emoções, né, seria muito difícil. E ela, como espírita, ela compreendeu bem a problemática, que a regressão de memória, ela não se faz assim, como se fosse um filme que estivesse passando, não é assim,
É como se fosse algo que a pessoa estivesse vivenciando de fato naquele momento. Então, as emoções, as circunstâncias, tudo, são vividas, né, pela pessoa naquele quadro. É uma coisa, assim, muito marcante. Então, esse episódio fez com que essa filha transformasse, não é, assim, muito rapidamente, os sentimentos dela em relação à mãe. E passou a ter uma outra forma mais carinhosa de tratar a mãe, de convivê-la, de compreendê-la. E realmente ela teve uma mudança muito grande. E quando a gente muda, né, a gente muda também o outro, né? A gente não muda o outro através das nossas palavras, dos nossos conselhos, né? Que é uma coisa que eu também não gosto de dar, é conselho. Mas a gente muda mudando a si próprio. Quando a gente se transforma, a gente também transforma aqueles com quem nós nos relacionamos, no trabalho, nas amizades e, sobretudo, no lar. E a mãe também dela passou por uma transformação muito grande. E essa mãe tinha uma outra religião, mas ela tinha uma sensibilidade muito grande. E no início ela não aceitava conversar sobre espiritismo. Mas depois ela foi cedendo e foi aceitando, até que depois era ela própria quem estava provocando já as conversas, né? Então houve uma mudança muito grande na vida delas, e veja só o que o que são as circunstâncias. Essa mãe, ela tinha uma deficiência pulmonar já com 90 anos, e ela uma noite passou mal e essa filha foi quem chamou, quem acordou, não é, na hora desse transtorno dessa mãe. E o problema foi muito grave e foi chamada a ambulância. Ela entrou em coma, foi levada para o hospital e não retornou mais, né, do coma. Ela ainda ficou 17 dias na UTI, mas não voltou mais à consciência. Então, em termos práticos, ela desencarnou nos braços dessa filha. Então foi uma história, para a gente que acompanhou, muito bonita, e uma comprovação mesmo de tudo isso que a doutrina espírita nos mostra. E por acaso essa mãe também era a minha mãe, né? Então eu acompanhei tudo isso de perto. Então nós estamos no seio familiar, né, fazendo um ajuste fino da nossa sintonia de amor. Então é importante que a gente compreenda isso. Nós estamos aprendendo a nos amar, porque é essa a finalidade maior da nossa existência, não é? A gente pode se desenvolver a inteligência, o intelecto, ser um brilhante profissional, o que seja, mas se a gente não aprender a amar, não é? Aproveitar tudo isso para o bem, a gente não está aproveitando tanto quanto deveria, não é? Então nós não estaremos exercitando essa finalidade maior, que é a nossa capacidade de compreender, de amar, de servir, de querer o bem do outro. Então a nossa família é a nossa primeira e principal escola. Veja só o que Jesus diz aqui: eu falo do que tenho visto com meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso Pai. Eu acho essa afirmação aqui de Jesus muito significativa. Primeiro, ele diz: olha, eu falo do que tenho visto com meu Pai. Veja só a intimidade de Jesus com Deus, né? Muito embora a gente não
não compreenda ainda o que seja Deus, aqui é como se ele estivesse personificando Deus, mas o Espiritismo nos mostra que a gente está muito distante de compreender Deus, né? Aquela primeira pergunta do livro dos Espíritos é: que é Deus? Quer dizer, não, ele não personifica, mas Jesus retrata ali a sua intimidade com esse Criador. E o que é que caracteriza essa intimidade? É a compreensão da vontade divina a nosso respeito e a vivência dessas leis divinas, né? É essa a finalidade maior que nós estamos aqui por fazer para atingirmos o amor, a capacidade de amar. É fazer a vontade do Pai. Porque enquanto a gente não faz a vontade do Pai, a gente fica se debatendo, a gente fica errando, caindo ali, acolá. São dadas novas oportunidades a gente de aprendizado, de refazimento dos erros, não é? Mas nós não avançamos como deveríamos. Então, Emmanuel nos diz isso, que a nossa finalidade, a nossa preocupação maior aqui nessa existência e em todas as demais é vivenciar as leis divinas. E a gente não coloca isso como prioridade. O que é que a gente prioriza nas nossas vidas? São os prazeres, não é? A fama, a riqueza material, às vezes a preguiça, o ócio, né? Mas a gente ainda não aprendeu, não sentiu a felicidade de servir, de amar e de seguir as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. Ninguém é totalmente desconhecedor dessas leis. Naturalmente, que quanto mais a gente estuda e mais vivencia, a gente vai sentindo mais essas leis, vai compreendendo mais, né? Mas desde a pessoa mais singela, mais embrutecida, ela tem em si esse conhecimento. E tem uma luzinha que acende lá, que indica quando a gente está no caminho certo ou errado. Aí Jesus diz, ó, eu tenho visto isso com meu Pai, veja só. Jesus não era, se eu dissesse isso, seria fruto de quê? Da minha ignorância, da minha presunção, mas isso está dito por Jesus, é um ser, um espírito crístico iluminado, né? E que não tinha vaidade, não precisava de se envaidecer, né? Então ele dizia isso com muita naturalidade e com humildade. E ele diz mais, vós fazeis o que ouvistes de vosso Pai. Olha a nossa responsabilidade. Quando ele se refere, vós fazeis do que ouviste de vosso Pai, ele está se referindo naturalmente a pai e mãe, né? Aqui é pai no sentido mais amplo da palavra. Então a nossa responsabilidade é grande, porque a gente tem que educar os nossos filhos, né? Orientá-los com palavras e, sobretudo, com os bons exemplos, né? Importantíssimo a gente ter essa consciência, né? Que o lar é a primeira escola, e uma escola que, quando a gente não aprende as lições, a gente mais tarde vai ter muita dificuldade para aprender, e às vezes a gente nem aprende. Às vezes a gente não aprende, mesmo lá fora, com a vida, mas, como diz o provérbio popular, o pau que começa, que nasce torto, fica difícil de ser consertado. Então, outra maravilha da espiritualidade, uma maravilha divina, é que Deus nos concede a infância, né, para que a gente possa ser influenciado
mais profundamente, não é? E ali os valores sejam depositados em nós e germinem mais adiante. Agora, isso também acontece não só para o bem, acontece para o mal também. Quando os pais não dão bons exemplos aos filhos, não orientam bem, às vezes lhes faltam depois os caminhos corretos para enfrentar a vida. E Emmanuel nos diz: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Esse ambiente justo aqui, eu acho isso daqui formidável, né? Quando Emmanuel se refere a um ambiente justo, ele se refere a um ambiente amoroso, porque não existe justiça sem amor. Não existe justiça sem amor. É por isso que a gente vê tanta injustiça no que a gente chama aqui de justiça, a justiça humana, não é? Carregada de injustiça, não é? Não é verdade? Porque não existe amor, né? As leis, além das leis humanas serem falhas, imperfeitas, mesmo assim a gente não as vivencia, não é? E quem teria o dever de aplicar essa justiça, essas leis, não fazem com correção, com amorosidade. Então é por isso. Então esse ambiente justo a que se refere Emmanuel é um ambiente de amorosidade, porque se não houver amor, não há justiça. Bom, quais são os papéis dos pais? A gente vai falar aqui muito rapidamente, tá bom? Quais são os papéis dos pais? A palavra educar, ela tem a sua origem etimológica, é do grego, que significa arrancar o que está dentro. A gente ir lá e tirar, porque a gente tem tudo isso, não é? Nós somos espíritos dotados de uma potencialidade muito grande. Compete a nós fazer desabrochar, fazer descobrir em nós tudo isso que está guardado dentro da gente. Não está longe de nós, não está. É como nos dizem, como nos dizia Jesus, e os espíritos tão bem reforçam isso, que o reino de Deus está dentro de nós. Não está fora, não. Ele está dentro de nós. Então, qual a diferença entre criar e educar? Criar é aquilo que a gente viu, que está já no horário, viu, Porangaba? Faltam 2 minutos, pelo amor de Deus, senão eu não vou concluir aqui o meu raciocínio. O meu relógio biológico é muito lento, viu? Eu sou meio retardado mesmo. Então, criar é aquilo que a gente falou, que a fêmea faz, né? Pare, amamenta, ampara a cria ali durante o período de cada espécie, mas depois ela abandona para lá. Então isso a gente faz também, não faz? A gente vai até mais um pouco além na criação. A gente dá a roupa, dá o calçado, dá a escola, né? Dá o conhecimento intelectual. A gente faz isso também, além da fêmea do mundo e do macho do mundo irracional. A gente já vai um pouco além. Mas isso é criar, é tão somente criar. E o que é educar? Educar é fazer isso, é criar, agregando a isso o quê? O amor, o carinho, a cumplicidade, a confiança, não é? Você ter no seu filho ali um amigo seu, um parceiro, se colocando como pai, porque na sociedade, na família, cada um tem uma função bem definida. A gente está querendo bagunçar tudo. E por conta disso a gente está vendo os desastres que estão acontecendo, né? Porque originalmente na família a gente tem a função bem determinada de pai, dado pela natureza, dada por Deus, a função de mãe, a função de filho, né? Tudo isso está bem desenhadozinho. Isso não quer dizer que a gente vai sufocar o outro, não é? Não, o marido tem que sufocar a mulher, colocar dentro de um quadradozinho, não é
não é isso. Mas tem que haver, tem coisas das quais se a gente foge, a gente se machuca. Né? A gente se machuca. É uma coisa que eu tenho visto ruim, cá para nós, a minha ignorância é muito grande, mas a mulher abdicando da sua condição de feminilidade, né? De amorosidade, né? A mulher tem um espírito mais acolhedor, de mais carinho, de mais, não é? E a mulher parece que está abdicando disso. A mulher quer se transformar em homem. É tão triste isso, não é? É muito triste isso. A mulher tem direito, no contexto social, a se realizar no trabalho, não é? Agora, ela tem dado pela natureza atributos específicos. Esses que a gente mencionou rapidamente, a maternidade, que é outra coisa divina, né? Assim como o pai tem a paternidade. Só que são coisas diferentes, né? Não vamos entrar nessas considerações agora. Então, o educar é isso, é você amparar o seu filho, é você conversar com ele, é você respeitá-lo, é você ser íntegro na sua relação com ele, né? Não mentir, não esconder. Tem um ditado que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso aí não vale de jeito nenhum. Mesmo que os outros não tomem conhecimento das coisas equivocadas que a gente faz, mas a nossa palavra, os nossos gestos, eles transmitem, eles exalam o nosso íntimo, né? Então, eu posso dizer a alguém aqui, você é belíssimo, eu posso dizer, e a pessoa se sentir ofendida, dependendo da energia que eu coloco naquilo, né? Não é um elogio, é um assinte, uma provocação. E eu posso dizer: você é tão feio, e a pessoa se sentir tão feliz com aquilo, pela maneira amiga, dócil e valorizando o que a pessoa tem de bom, efetivamente. Então, o que é que leva a isso? Foi a palavra ou foram os meus sentimentos, a energia? Então, não adianta eu querer aparentar o que eu não sou, não é? Então, dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não vale. Cá para nós, quando um político aparece na televisão dizendo: isso aqui dali é rosa, aí eu vejo azul, né? A minha idade não permite mais que eu me engane, porque não é eu ser enganado, é eu enganar a mim mesmo. Infelizmente, a gente chegou nessa situação. Então, vamos evitar discussões entre os cônjuges, né? Vamos ter um relacionamento franco, amoroso, mas quando a gente pega os nossos conflitos conjugais que existem e que devem ser trabalhados com serenidade e amor, e a gente leva isso para os filhos, né? Isso muitas vezes é muito ruim, porque cria uma confusão tão grande naquelas cabecinhas, não é, Márcia, assim, cabecinha, que estão ali num processo ainda de formação, não sabe discernir o que é bom, do que é ruim, do certo, do errado. Aí a gente cria mais confusão ainda. Quem é que está certo? É o pai ou a mãe? O filho chega para a mãe, sabe que a mãe tem um coração mais amoroso. Mãe, eu quero ir não sei onde. Aí a mãe diz: vá, meu filho, vá. Aí nisso chega o pai: como é? Você vai para onde? Para canto fulano. Não, senhor, você não vai. E aí? Como fica? A quem ele vai escutar? Quem é que está com a razão, o pai ou a mãe, né? Então, é importante que haja, estabelecer limites, evitando dar o não, substituindo o não pelo esclarecimento. Muito importante, né? A gente vem de um passado onde havia a imposição. A gente lembra aqui até os 10 mandamentos. Já passamos da hora, eu vou ser punido severamente hoje. A gente lembra dos 10 mandamentos, que era não matar, não cobiçar coisas alheias, não roubar, não sei o que, não.
Isso aqui já ficou para trás. As nossas necessidades, tudo isso foi válido. Mas as nossas necessidades hoje são de quê? De esclarecimento, não é? Hoje a gente quer saber o que a gente deve fazer. E por exclusão a gente deduz o que não precisa. Até a psicologia mostra isso. A gente quer ensinar, não ensine o errado para a criança aprender o certo. A gente ensina o certo, não é? É bom a gente ter esse cuidado. Sempre que a gente falar, não dá exemplos ruins, dá exemplos bons. Olha, não faça isso porque fulano, tal. Não, vamos mostrar uma figura decente, brilhante, né? Vamos cultivar sempre as coisas boas. Isso é muito importante. Então, e a juventude de hoje, então, precisa muito quer saber o porquê das coisas e não fazer por imposição. Orientar na escolha da religião, como fazemos com a alimentação, muito importante. Se a gente acha, nós espíritas achamos que aqui a gente encontra caminhos bons para a nossa vida, por que a gente não trazer os nossos filhos? Não é? A gente não orienta na alimentação, na escola, não escolhe boas escolas para eles. Então a gente traz os filhos para cá, eles pequenos, a gente tem o dever mesmo de depois cada um siga o seu caminho, não é? Não antecipar informações que a criança não solicitou e que ainda não está apta a compreender. E quando os pais se doam, os objetos não fazem falta aos filhos. Às vezes a gente quer substituir a nossa presença, o nosso carinho, as nossas responsabilidades, a gente quer substituir isso por presentes, por afagos com materiais, né? E não substitui. A gente vai vendo, mostram estudos que a maioria desses filhos, desses jovens que estão aí à deriva, são consequências de pais que não souberam valorizar, não souberam exercer a sua atividade. Bom, num outro momento, a gente conclui aqui a nossa fala. Então, lembrando só, isso que é muito conhecido nosso, né? As palavras instruem, mas os exemplos são que edificam. E a gente queria só deixar aqui um lembrete, não é? Um lembrete que a gente sempre encerra com ele. Jesus tanto nos recomendou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. As lições, as orientações de Jesus são para a gente viver agora, né? E desfrutar de uma felicidade relativa agora. Então, quanto mais a gente posterga a vivência do Evangelho, mais a gente posterga a felicidade. Muito obrigado.